pedido de socorro é uma manifestação urgente de alguém em situação de perigo, buscando o auxílio imediato para evitar um sofrimento iminente. Esse pedido carrega um apelo por proteção. É, acima de tudo, um sinal de alerta, sinalizando que uma ou mais vidas estão em risco. O profissional de enfermagem, seja o enfermeiro, o técnico de enfermagem ou o auxiliar de enfermagem, é um profissional que tem, por essência da sua profissão, o cuidado às pessoas. Esse profissional, ele executa cuidados desde baixa complexidade até a alta complexidade. Ele exige um ensino eficiente para que, de fato, consiga ter uma formação técnica, humanizada, para prestar um cuidado de qualidade à sociedade. O enfermeiro ele tem essa característica. Ele pode fazer tudo na sua formação, mas ele precisa ter inserido nele que o princípio básico é a formação dele. Um primeiro sinal positivo em um pedido de socorro é a resposta imediata que traz alívio, suporte e segurança. Quando alguém emite esse chamado, a simples presença de uma outra pessoa já é um ato de assistência, transmitindo a mensagem de que o socorrido não está sozinho em sua vulnerabilidade. É por meio dessa presença que o medo e a incerteza são atenuados, pois ela representa cuidado, atenção e a possibilidade real de solução. Quando decidi fazer o técnico em enfermagem, me informaram que seria os primeiros módulos à distância. Eu pensei que eu não daria conta de acompanhar a turma, eu tive dificuldade de assimilar conteúdos. Então eu falava, como eu vou cuidar de alguém se eu não vou ter o básico ou então o conteúdo necessário para estar cuidando. Parecia que eu estava o tempo todo fazendo uma coisa muito superficial. E realmente a EAD prejudica muito, porque muitas vezes as aulas ficam gravadas, né? Às vezes nem é ao vivo lá com o professor em sala de aula no ambiente virtual, e a pessoa até perde aquele feeling de perguntar ao professor alguma dúvida que ela tenha. Eu peguei uma matéria de centro cirúrgico, que quando eu escolhi ela para minha grade, ela era centro cirúrgico prático. Só que aí, assim que começou o semestre, a gente descobriu que a matéria seria via TIMS. A gente não aprendeu absolutamente nada, ninguém saiu de lá sabendo nada. A gente recorreu, reclamou, só que não adiantou. Pretendo fazer pós-graduação presencial para aprender o que eu não aprendi na aula EAD. Infelizmente, nós não identificamos no ensino à distância essas ferramentas necessárias para o desenvolvimento de todas as habilidades e competências para a formação do profissional de enfermagem. E para desenvolver essa habilidade, nós temos que desenvolver algumas habilidades relacionais durante o período de formação, que só é possível pelo contato direto entre estudantes e docentes. Porque um aluno que ele não tem confiança para aprender, para fazer o procedimento pela primeira vez, é um aluno que, pela insegurança, vai acabar cometendo um erro, porque não teve alguém para ele se inspirar, não teve alguém para ele trocar experiência, não teve alguém que falasse para ele a melhor maneira de fazer aquilo dali. As consequências de uma formação com menos horas práticas, tanto para o sistema de saúde quanto para o paciente, são inúmeras, né? Hoje o sistema ele é superlotado, né? A gente já tem por si só menos tempo de prestar uma qualidade com excelência. Então, se o profissional ele não vem com essa bagagem de formação, que é onde ele tem um tempo ali bem definido para o estudo, para a prática, pode sim contribuir para que procedimentos sejam feitos de forma inadequada, para que o profissional se sinta inseguro e, consequentemente, traga essa insegurança para o familiar. Hoje, se eu fosse seguir numa área que eu tivesse que entrar numa sala de cirurgia, eu não entraria, porque foi uma matéria totalmente EAD. Eu não aprendi.
Quando alguém clama por ajuda e não encontra acolhimento, as consequências podem ser devastadoras, tanto no aspecto físico quanto emocional. O silêncio ou a ausência de resposta em um momento crítico amplifica o desespero e a sensação de abandono. Um pedido de socorro não atendido vai além do fato em si. Ele representa a falha de um sistema. É o reflexo da quebra de um ciclo de cuidado onde quem deveria estar preparado para responder não fez e quem precisava de ajuda foi abandonado. Nós fomos procurados pelo Fórum Nacional da Saúde há cerca de 3 anos atrás, que veio trazer o conhecimento deste órgão. É uma preocupação muito grande, né, dos conselhos federais que atuam nessa área da saúde, que são 14, e do próprio Conselho Nacional de Saúde, sobre como o MEC vinha tratando esta questão da abertura, né, de novos cursos de EAD numa quantidade muito grande, sem que houvesse uma fiscalização adequada que permitisse que houvesse uma qualidade, né, necessária para que esses cursos ocorressem. Hoje, o Ministério da Educação não avalia nenhum polo. Ele só vai na Casa do Rei, que é na sede, é onde está o reitor. E ali é maravilhoso, né? Mas encontramos situações muito complicadas. Polos onde o endereço não era aquele, o que significa que ele não existia. Na ocasião, nós não encontramos nenhum laboratório. E no ensino presencial, obrigatoriamente, ele termina a parte teórica de uma disciplina específica e vai para o campo, porque ele precisa, né? A enfermagem é relacional. Então nós iniciamos uma investigação, tivemos o cuidado de ouvir os 14 conselhos federais e o próprio Conselho Nacional de Saúde. Como verificamos realmente a veracidade dessas informações, decidimos ajuizar uma ação civil pública, que foi ajuizada em 2022, pleiteando judicialmente que fossem suspensos novas autorizações de abertura de cursos de EAD, principalmente nos cursos de saúde. O próprio Tribunal de Contas da União ficou sabendo da nossa ação, por iniciativa própria, empreendeu uma fiscalização nesses cursos, constatou uma série de irregularidades e nos encaminhou esse relatório, que também foi muito importante para convencer o juiz que preside essa ação civil pública a conceder essa liminar. Desde o ano de 2015 que o COFEM faz um enfrentamento muito grande. Tem sido uma luta inócua, porque o que nós presenciamos nesse mesmo período é uma expansão enorme no ensino à distância no Brasil. Nós fizemos uma cooperação com o Ministério Público Federal. Nós temos distribuído diversas ações civis públicas na Justiça Federal através dos conselhos de enfermagem. O próprio COFEM também distribuiu ações civis públicas e apresentamos também iniciativas legislativas junto ao Congresso Nacional. Estamos também acompanhando a proposta do novo marco regulatório que o MEC está elaborando para o ensino à distância. No entanto, são medidas muito bem-vindas, mas se não forem aliadas com a fiscalização dos polos de ensino à distância em loco, pelo MEC, pelo INEP, pelo Ministério da Saúde, se não for acompanhado da fiscalização em loco desses polos, pouca coisa mudará. Então a grande pergunta é onde esses alunos estão fazendo estágios, por exemplo, numa unidade de terapia intensiva, em um centro cirúrgico e outras áreas especializadas, na urgência e emergência. A resposta é simples, eles não estão fazendo estágios. É um processo de fraude generalizada em campos de estágio que nós visualizamos hoje nesse processo do ensino à distância. Isso compromete a formação desse profissional de enfermagem para atender com o mínimo de qualidade, diria inclusive que compromete o próprio futuro da profissão.
Pedir socorro e não ser ouvido é uma experiência de profundo desamparo. É um golpe devastador que intensifica a sensação de negligência, rompendo a confiança no sistema que deveria oferecer suporte. Esse sentimento de impotência surge porque a ausência de auxílio pode transformar o que poderia ser uma situação tratável em um problema irreversível. Normalmente o profissional que ele não faz uma prática bem feita, mesmo que ele seja bem selecionado no currículo, quando ele vai para assistência tem diferença, com certeza. A insegurança dele é notória. Mas o que nós temos como realidade? O certificado é idêntico. Ninguém descobre que ele fez EAD. Eu já enjoei de perguntar para o Ministério da Educação que se eles consideram que o ensino à distância é adequado, por que não declara no certificado? Eles dizem, não, vai estigmatizar. Mas por que vai estigmatizar se vocês consideram que é adequado? Então, a tela do computador, possivelmente ali você não vai ter atritos, né? Você vai conseguir executar o seu estudo, você vai conseguir executar, vai conseguir entregar o produto final, porém, as adversidades do dia a dia você não vai ter. O laboratório, eu acho ele essencial, né, para as aulas práticas. E no meu ponto de vista, eu acho que devia ter mais aulas assim em laboratórios. Porque o profissional não é formado só em sala de aula. Ele é formado principalmente na parte prática. Como que eu vou aprender a funcionar uma veia? Como que eu vou diferenciar uma veia de uma artéria? Né? São coisas básicas. Quando eu estava na minha casa estudando um conteúdo que eu nunca tinha visto, foi muito estranho. Mas quando eu comecei a ter contato com as pessoas que precisavam daquele conteúdo na prática, eu comecei a destravar, porque começou a fazer sentido. Aí foi quando eu me apaixonei mesmo e vi que realmente era ali que eu tinha que estar. Eu acredito que falar de educação à distância não é somente falar do profissional que vai se formar, mas é falar da valorização da nossa categoria profissional. Então, a partir do momento que eu aceito uma educação à distância, eu estou desvalorizando da raiz até a ponta, gerando problemas consecutivos. Eu estou desvalorizando toda uma categoria profissional e desvalorizando a própria vida humana. A partir do momento que eu escolho uma educação à distância, eu estou desvalorizando o paciente que está na minha frente. Eu sinto o peso da responsabilidade e o medo cresce a cada segundo. Eu sei que muitas vidas dependem do meu conhecimento e que cada erro pode ser fatal. Cada decisão tem consequência. Não se pode aprender a cuidar de vidas humanas apenas por uma tela. Não há como captar a urgência do toque ou desenvolver a precisão da técnica por meio digital. O meu pedido de socorro, ecoado por milhões de profissionais, expressa o distanciamento do que é mais importante: a prática, a presença e a realidade do contato humano. Precisamos que o ensino à distância na enfermagem seja anulado, para que possamos cuidar de quem mais precisa com a segurança que a formação à distância não pode oferecer. A parte prática você precisa de muito mais envolvimento, né? Então, ali na aflição do familiar, ali no procedimento que você está fazendo, que o seu emocional precisa estar em conjunto com a sua teoria. Então, sem isso, não forma um profissional com a qualidade que é o que a gente espera para a profissão. Parece que a economia é mais importante do que a vida e a saúde das pessoas. O conselho não está implicando com o ensino à distância, porque muitos cursos podem ser à distância, mas a saúde não pode, a enfermagem não pode. Eu acho que a equipe de enfermagem é uma equipe essencial, assim, para a recuperação do paciente. Eu fiz a primeira cirurgia em 2023, a segunda agora em 2024, que foi para tirar uma hérnia. Aí você usa o aparelho durante 7 dias. Esse aparelho ele é instalado pela equipe de enfermagem. Aí ele passa um tubozinho de ar que liga no aparelho, que é monitorado pela equipe de enfermagem, né? Aí ele fica fazendo tipo uma sucção, de dentro para fora. Como eu estava usando acesso e sonda, então ele tinha que virar você para um lado,
passar a sonda por baixo de você, te levantar da cama, passar a sonda para o outro lado, para poder não puxar a sonda. Então é sempre a equipe de enfermagem que está ali te acompanhando para fazer tudo. O paciente que ele tem esse vínculo de confiança com o profissional que cuida dele, ele consegue acreditar mais no processo que ele está fazendo e ele consegue ter um prognóstico muito melhor. O que nós desejamos é aquilo que a sociedade brasileira também deseja, que o ensino de enfermagem, que o ensino na área de saúde seja um ensino de qualidade, que forme profissionais competentes para atender a população, melhorando a resolutividade, melhorando a cobertura e levando os serviços de saúde a todos os rincões de nosso país e fortalecermos principalmente o Sistema Único de Saúde de forma que ele seja cada vez mais universal e que atenda a população com qualidade.